Depois de 4 anos e meio de espera e muitos, mas muitos vídeos, lives e conteúdos sobre o jogo, finalmente o God of War Ragnarok lançou e nós já zeramos a campanha principal. Neste vídeo iremos abordar todos os aspectos do jogo com spoilers, dando nossa opinião sobre os acontecimentos narrativos e que interferem na gameplay. Então esse é um vídeo para quem já zerou o jogo, pois falaremos de todos os spoilers importantes. Vamos falar sobre o que teve de bom e ruim, as surpresas, as decepções. E verdadeiramente aprofundar em temas que muitos não comentam a respeito, mas que devem ser ressaltados. Eu sou o Victor Bruno e esse outro será aí chama Thiaguinho. E aí povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu zerei o game com 31 horas jogadas e o Victor com 34 horas. O grande destaque positivo do jogo, é claro, fica para a gameplay, que muitos aspectos evoluíram e melhoraram ainda mais o que já era muito bom no jogo anterior. Temos uma variedade insana de inimigos e chefões. Os sistemas de amuleto e relíquias estão bem mais interessantes e também tem a nova arma, a lança Draupnir, que é muito boa de usar, tem um pretexto narrativo muito interessante para adquirirmos ela, e um visual foda com a faixa vermelha remetendo a Esparta, onde a primeira arma que os jovens guerreiros, incluindo Kratos, tinham contato era justamente com uma lança. God of War Ragnarok tem muitas animações novas de finalizações, porém ainda não o suficiente. Alguns inimigos têm só uma animação, sendo a mesma finalização igual todas as vezes que você aperta R3 neles. O jogo também tem poucas opções de ataques rúnicos e poucas armaduras. A nova opção de diferentes escudos também parecia que teria muito mais destaque e variedade do que ela realmente teve no jogo final. O sistema de progressão do jogo acaba focando mais em evoluir os itens que você já tem e mantém equipados, do que na criação de novos itens diferentes para usar. A árvore de habilidades do jogo também é pouco criativa, com algumas habilidades para encher linguiça e algumas que são praticamente iguais àquelas que você adquiria no jogo anterior. O sistema de Companions teve uma melhoria, você realmente sente que os parceiros ajudam no combate. Tipo naquelas missões que o Thor, nosso parceiro, ele causa muito dano e mata inimigos sozinho. Uma das maiores evoluções que temos no God of War Ragnarok é a verticalidade, que se dá graças à mecânica de usar as lâminas do caos como um gancho. Isso dá muito mais dinamismo e variedade para a movimentação e para o parkour. Um aspecto que poderia ser melhor são os puzzles, que são tanto repetitivos. No jogo anterior tinha uma variedade maior e também mais importância, como aquele puzzle do Skoihat dentro do cofre de Tyr. A exploração do jogo tá sensacional, tem os artefatos, os corvos de Odin, os baús Nornir e os baús lendários para pegar. Mas agora o caminho até eles em geral é mais interessante graças ao novo level design baseado em verticalidade e muito parkour. Podemos explorar todos os reinos exceto Asgard, que nós só vamos algumas vezes em missões principais. Os cenários de todos os reinos são lindos e detalhados. A direção de arte do jogo, comandada pelo brasileiro Rafael Grassetti, mandou bem demais. Uma pena que não tenhamos o modo foto disponível no lançamento, porque cada reino é único e marcante. E aqueles reinos que visitamos no jogo anterior, agora são completamente diferentes por conta do Fimbulwinter. Fora que tem várias áreas novas. A quantidade de conteúdo pelo mundo semi-aberto também é muito boa, tem os Berserkers, que são subchefes secundários, que seriam meio que o equivalente às Valkyrias do jogo anterior. Especialmente porque são bem difíceis e no final você tem que enfrentar o rei deles. Também tem umas missões que a gente faz pro Ratatosker, o esquilo guardião da Yggdrasil, como recuperar os Endworms, que fugiram da árvore após a gente matar a Nidhogg. Tem as fendas de Hel para fechar, os fragmentos de Asgard e muito mais. O mundo é muito rico e agora tem o trenó guiado por lobos como uma nova forma de locomoção. As missões secundárias também são muito boas, como aquela dos Hafgufas nos desertos de areia de Alfheim, que é uma das coisas mais bonitas de se ver num jogo de videogame. Porém, tem alguns momentos que as missões secundárias são um pouco inconvenientes e isso as torna meio desinteressantes. Por exemplo, após o Atreus ir sozinho para Asgard, o Kratos ia encontrar as Nornas, descobrir que o Heimdall planeja matar o Atreus em Asgard e encontrar a Dama da Forja para criar uma arma nova capaz de derrotar o Heimdall, ser provocado pelo Odin e ficarmos 1000% puto com aquele velho desgraçado com vontade de matar o ainda mais filho da puta Heimdall, o Durlin aparece e fala pra gente: "Ô mano, pega lá o martelo pra mim, cara." É óbvio que não faz o menor sentido você parar pra fazer uma sidequest dessa no meio do momento mais empolgante da história do jogo. Mas pro final, no momento mais decisivo da história também, começa a aparecer uma porrada de missão secundária pra fazer em Vanaheim.
Isso quebra um pouco o sentimento de urgência que o jogo tem na sua segunda metade. Mas enfim, é só fazer as missões após zerar que aí fica melhor para todos. Ainda na parte do mundo aberto, novamente temos várias histórias do Mimir, um personagem que continua tão bom e tão engraçado. E diálogos interagindo com a Freya enquanto a gente fica explorando os reinos. E um detalhe interessante que eles colocaram é que o Kratos aprendeu a ler runas, e agora não precisa mais ficar alguém lendo pra ele. Por outro lado, um ponto negativo na conta do jogo é que os pergaminhos e documentos que encontramos pelo mundo não tem muita coisa interessante pra ler, como os poemas de Kvasir. Uma das grandes surpresas foi a quantidade de tempo que passamos jogando com o Atreus, e sinceramente, jogar com o Atreus é muito melhor do que a gente imaginava. A dinâmica com o arco é muito boa, e o Atreus é mais leve e mais rápido, e dá pra realmente perceber isso bem. É basicamente um mini Horizon Zero Dawn dentro de God of War. God of War Ragnarok tem uma dublagem extraordinária. Todas as vozes são excelentes e os dubladores atuam bem e conseguem transmitir as emoções das falas dos personagens. Ela só tem um problema com as pronúncias de alguns nomes, tipo falarem Angrboda ao invés de Angerboda, ou Turd ao invés de Trude. Os diálogos do jogo são muito bem escritos, assim como no God of War 2018, e os personagens do game talvez seja o seu ponto mais forte. Cada personagem é carismático, bem desenvolvido e tem uma trama muito profunda em volta deles. O Thor, que poderia ser apenas um brutamonte bêbado, eles mostraram todas as relações dele com a família, seu problema com o alcoolismo, como ele amava sua filha, a triste forma que ele era tratado pelo Odin, até a sua redenção no final. Seu arco é todo muito bem escrito, ele é mais do que um vilão burrão genérico. Na verdade, após o término do jogo, nem dá mais pra chamar o Thor de vilão. Agora, quem dá pra chamar de vilão e que vilão é o Heimdall. Sem dúvida o personagem mais surpreendente desse jogo, o quanto ele aparece e o quão bem construído ele é. Esse é daqueles vilões que faz você realmente sentir ódio e raiva o tempo inteiro, a cada fala dele, desde o primeiro até o último momento. O cara cego pelo Odin e pelos Aesir. Nós podemos pela primeira vez ver a representação do racismo contra os gigantes. Porque nós sabíamos que os Aesir e os gigantes eram inimigos por problemas diplomáticos. Mas aqui a gente vê um cara que realmente despreza e inferioriza os gigantes e qualquer um que não seja Aesir, incluindo os mestiços. O cara chega a ponto de dizer que é uma mentira que foi um gigante que construiu os muros de Asgard e que isso na verdade era apenas revisionismo histórico. Você não sabe nada da nossa cultura, né? Eu sei várias coisas. Sei que um gigante fez aquele muro. Um gigante construiu o muro que bloqueia gigantes? Rintor, filho de Tamo. Sei a história toda. É mesmo? Ah, não vejo a hora de me deleitar com as suas visões revisionistas da história da arquitetura de Asgard. E a batalha de chefe contra o Heimdall foi insana, na minha opinião foi a melhor batalha de chefe do jogo. Mas agora temos que falar um pouco sobre o grande destaque de God of War Ragnarok, Odin. Hã? Eu percebi que já é a terceira vez que a gente fala que determinado aspecto é o grande destaque do game. Tudo é um grande destaque. Na verdade, tudo é um grande destaque, nada é um grande destaque, mas enfim. Mas agora temos que falar um pouco sobre o grande destaque de God of War Ragnarok. O Odin, o pai de todos. Ele é definitivamente o melhor personagem do jogo e um dos melhores vilões já criados. Desde o seu visual surpreendente, até suas falas carismáticas e a forma como ele se apresenta como o líder de Asgard. Ele mora em uma casa comum, porque segundo o Heimdall, Odin não precisa demonstrar sua superioridade através de bens materiais. Odin é um cara do povo, exala humildade e vai pessoalmente resolver os problemas de Asgard. Todos o conhecem pessoalmente. Ele até oferece abrigo para os refugiados midgardianos, solta piadas de tiozão e realmente parece um cara gente fina o tempo inteiro. Mas isso não passa de persuasão para controlar tudo e todos ao seu redor. Os midgardianos que ele abrigou, por exemplo, no final são enviados para a linha de frente da defesa de Asgard para morrerem o defendendo. E o seu plano na história do jogo é genial, tudo é bem executado e bem pensado por ele. Já no início do jogo nós podemos perceber isso. Ele fala pro Atreus parar de procurar o Tyr para instigar o garoto a continuar sua busca e encontrar o Tyr, que era o próprio Odin disfarçado como impostor. O Odin tenta um acordo de paz com o Kratos, mas inclui desnecessariamente a parte de se livrar da Freya, porque sabia que dessa forma Kratos iria recusar, e ele não queria que Kratos aceitasse. Depois o Thor só luta com o Kratos para distrair ele e deixar o Odin sozinho com Atreus. Tanto é que no final o Thor fala que agora podia matar o Kratos, porque no início Odin proibiu ele de o matar. Por isso ele deixa a batalha do nada, era só para distrair. E o Odin tenta ser simpático com o Atreus ao simplesmente convidá-lo para Asgard. E quando o Atreus está lá em Asgard trabalhando por Odin, e depois de uma missão fracassada o Atreus pede para voltar para casa, o Odin simplesmente deixa ele ir e o consola.
inclusive tentando demonstrar ser uma pessoa compreensiva. Fora a parte dele de se disfarçar de Tyr em si, onde ele consegue utilizar isso para descobrir a verdadeira profecia de Groa e usa o Tyr para incitar o conflito entre Kratos e Atreus e forçar o garoto a querer ir para Asgard, enquanto ele fica chamando o Atreus de Loki, por exemplo. Além disso, é muito foda como esse tempo todo o Odin tava aproveitando a situação para zoar com a cara do Tyr, seu desafeto, fazendo ele ser um covarde medroso com uma noção infantil do que é a paz. Aquela cena em que a casa está sendo atacada pelos Elívagos e todo mundo tá lá fora se defendendo, e só depois da luta terminar é que o Tyr sai da casa e aparece com um escudinho ridículo. É muito melhor quando você descobre que na verdade aquilo era o Odin zoando o Tyr. Enfim, não dá pra falar de todo o plano do Odin aqui, porque é um plano muito complexo, mas que cada ponto faz total sentido e foi muito bem pensado, mostrando como Odin é realmente genial e inteligente. E a trama da máscara e da fenda que supostamente revela os segredos da criação também foi muito bem pensada. Nós aqui imaginando que o Odin estava focando no Ragnarok, nas profecias, mas na verdade o foco dele era outro, e ele precisava do Atreus para cumprir essa sua obsessão pessoal. Na verdade o Odin realmente não se importava muito com o Ragnarok, parece que ele realmente acreditava que tinha evitado o mesmo. Ele não falou isso apenas da boca para fora. Ele viu os gigantes mortos e pensou que venceu. Esse foi o seu grande erro que causou sua ruína. Já o plano dos gigantes deu certo. Enfim, nós ainda vamos produzir um vídeo exclusivamente dedicado ao Odin, explicando seu plano, entendendo por que deu errado no fim das contas, e sobre a complexidade e profundidade desse personagem. Os gigantes são os mais filhos da puta, né? Eles nem fizeram nada e são os principais salvadores aí dos reinos. O roteirista do jogo realmente fez um grande trabalho, fazendo cada personagem ser único e com diferentes camadas, fora as relações que são construídas entre eles. Como, por exemplo, a amizade entre o Kratos e o Brock, ou entre o Atreus e o Sindri. E o fim trágico que essa trama teve, com o Brock morrendo e o Sindri culpando Kratos e Atreus, além do Odin pela morte de seu irmão. No final vemos como o Sindri estava completamente obcecado pela vingança e não hesitou em matar Odin quando teve a oportunidade. Ele foi o único personagem que não abdicou da vingança e deixou o ódio tomar conta de si mesmo, terminando sozinho e completamente perturbado e abalado, com eu particularmente achando que o seu futuro mais provável é o suicídio. O Mimir e a Freya continuam parceiros incríveis e a maioria dos personagens novos são muito bons. A Angerboda, a Sif, que é a única pessoa consciente em Asgard, a própria Trude e o papel que ela desempenha no desenvolvimento e na redenção do Thor, e também o Freyr, que é um excelente alívio cômico. É claro que um ou outro personagem realmente foram deixados um pouco de lado, como a Bela e o Big Vir, e a Jormungandr, que não teve o mesmo destaque que no jogo anterior. Porém são tantos personagens e tantos arcos bons e bem construídos, todos no seu tempo. O jogo é consideravelmente mais longo que o God of War 2018, porém o ritmo dele é perfeito. Não tem um momento verdadeiramente chato, não fica repetitivo, não enjoa. Talvez a sequência da Angerboda e do Atreus em Jotunheim tenha se alongado um pouco mais do que deveria, mas é preciso entender a importância narrativa daquele momento. A dinâmica não linear da história é muito boa, tem vários acontecimentos importantes o tempo todo, um sentimento de urgência. E a parte boa é que o jogo vai ficando cada vez melhor quanto mais você avança. As cenas vão ficando mais tensas e a narrativa mais imprevisível. Aliás, vale destacar que a história do jogo tomou decisões corajosas e independentes, sem pensar em necessariamente agradar os fãs a todo custo. Nem sequer tivemos o grande fanservice do Kratos levantando Mjolnir, pois é algo que dentro do contexto do game não faz falta, porque na verdade o Thor que vimos no jogo é muito melhor do que o Thor que imaginávamos que veríamos. Por outro lado, a narrativa teve alguns pequenos problemas que também precisam ser destacados. Nós achamos que na primeira metade do jogo não tínhamos um rumo claro, os personagens estavam meio confusos e aparentavam não saber o que queriam fazer. Por exemplo, encontrar o Tyr. Em nenhum momento o jogo nos diz que queremos encontrar e libertar o Tyr para tentar evitar o Ragnarok. Não, na verdade nós estamos indo atrás de respostas, mas que respostas são essas? O Atreus queria saber quem é Loki, mas o Loki é ele, a forma como os gigantes se referiam a ele. Entenderam? Algumas motivações narrativas, alguns pretextos para determinados acontecimentos são pouco convincentes, e parece que só seguimos em frente porque temos que ir para algum lugar porque isso é um jogo. Além disso, o Kratos muda de opinião muito rápido e muito fácil. Quando o Atreus pede para eles irem atrás do Tyr, o Kratos reluta e manda ir para casa. 2 segundos depois ele já estava em Svartalfheim libertando o Tyr. Quando ele estava determinado a matar o Heimdall, foi forjar uma arma especificamente para isso, e não tendo como chegar em Asgard, simplesmente decide ir dormir desolado. Aí depois ele decide ir procurar o Atreus, mas ele sabia que o Atreus estava em Asgard e que não tinha como chegar lá. Então ele foi procurar o Atreus onde? Ou ele foi procurar uma forma de chegar em Asgard? E depois, o que ele faria sozinho em Asgard?
Esse é mais um momento que nem os personagens sabem o que querem, não sabem bem o que estão fazendo. Outro exemplo de mudanças rápidas de opinião é que o Kratos a princípio não queria o Ragnarok, mas acaba aceitando o inevitável. Aí ele reluta em ser o general que lideraria o exército, mas depois aceita. Aí o Kratos inicia o Ragnarok discursando sobre vingança e incentivando a sacrificar tudo para vencer. E em 2 minutos de guerra, por causa do Atreus se comover com a morte de alguns Midgardianos que estavam forçadamente protegendo Odin, ele já muda de opinião novamente e diz que não estão mais em busca de vingança, e sim de justiça, e que não iriam sacrificar inocentes. Outra cena meio estranha é quando o Atreus no final ainda tenta meio que salvar o Odin, convencer a ele de que também pode ser melhor. Só que nesse ponto esse papinho de ser melhor já encheu o saco, já foi muito utilizado, e simplesmente não dava para tentar isso com o maior filho da puta dos 9 reinos. Mesmo que ele aceitasse, com certeza só estaria enganando e mentindo novamente. E nesse ponto temos que falar do Ragnarok, a grande guerra tão aguardada que leva o título do jogo. A batalha em si foi bem adaptada, os caras realmente conseguiram fazer uma guerra grandiosa mesmo com as limitações de hardware do PS4. E é muito louco ver o Jormungandr lutando contra o Thor e o monstro do Ragnarok ao fundo. Também foi interessante eles explorarem a falha de Hrimthur, porém, nós achamos o Ragnarok muito curto, parece que mal começou e aí já acaba. A gente só tem boss fight com Thor e Odin. Nós adentramos as muralhas e logo em seguida já estamos nas 2 batalhas finais. Não tem nenhum outro chefão antes deles. Inclusive, a guerra parece meio vazia. Não aparece nenhum deus novo no Ragnarok. O Thor é o único protegendo o Odin? Cadê Vidar? Cadê o Forsett? Que é inclusive mencionado no jogo? Esses deuses sequer aparecem no Ragnarok. Dá a impressão de ser Thor e Odin sozinhos contra o mundo. O nosso exército, inclusive, era para ser composto majoritariamente pelos guerreiros mortos de Hel. Mas onde é que estavam esses guerreiros na batalha que a gente não vê eles? Depois a gente tem o final do jogo, que é bom. É emocionante no momento que o Atreus se despede do Kratos e parte para sua jornada sozinho. Porém também não parece ter um motivo convincente para o Atreus decidir ir sozinho nessa aventura. E o plot twist de que a Fei destruiu o restante do mural de Jotunheim para evitar que o Kratos e o Atreus vissem e forjassem seus próprios destinos foi muito foda também. Especialmente por nos confirmar que ela realmente amava o Kratos e não estava apenas usando ele em um plano maior arquitetado pelos gigantes. Porém, talvez fosse esperado uma revelação maior, mais impactante, como tivemos no final do jogo anterior. E a parte de atrás do santuário mostrar o Kratos sendo louvado como um deus pelos nórdicos pela primeira vez, finalmente contrariando aquela provocação do Odin, que dizia que ele não era um deus de verdade, que não sabia o que era ser adorado e ver as pessoas rezando por você. Então é um final satisfatório, e até um pouco surpreendente, porque a gente já imaginava isso acontecendo na franquia, mas aconteceu mais cedo do que o esperado. E as justificativas para a existência do pós-game também são muito plausíveis. Kratos agora é o principal deus nórdico, e precisa agir como o tal, ajudando a reconstruir os 9, quer dizer, agora 8 reinos, né? E tem muita coisa boa depois de zerar, como encontrar e libertar o verdadeiro Tyr, participar do funeral do Brock, ver a Trude empunhando o Mjolnir e derrotar a nova rainha das Valquírias, Gná. Enfim, tem alguns aspectos do jogo que não falamos até agora, pois queremos deixar para esse final algumas críticas. A começar pela trilha sonora. Não que a trilha sonora do jogo é ruim, ela é muito boa, mas também podia ser bem melhor. São poucas faixas novas de trilha sonora boa. Os melhores momentos da música nesse jogo são com os mesmos temas do jogo anterior, só que remixados. E ela não é muito bem mixada. No jogo anterior parecia que a trilha acompanhava certinho a cena, acompanhava o movimento dos personagens, a fala deles, o movimento da câmera. Tudo batia, tudo encaixava, fazia com que cena e trilha sonora caminhassem juntos para proporcionar uma experiência completa e definitiva. As trilhas sonoras eram feitas para as cenas e as cenas eram feitas para as trilhas sonoras. Nesse jogo não, parece que ambas as partes foram feitas separadas, não tem o mesmo encaixe, cena e música. Não há um diálogo bom entre as cenas e a trilha sonora, como havia no jogo anterior. Mas é óbvio que a trilha do jogo é muito boa, só que podia ser um pouco melhor e principalmente mais bem mixada. O principal problema do jogo é de acabamento, é de falta de refino, de cuidado. A câmera, a trilha sonora e o que está acontecendo na cena em si muitas vezes não se comunicam, não se conectam como acontecia no jogo anterior. O que nós acreditamos é que faltou uma direção mais bem executada, mais firme. O Eric Williams nunca tinha sido diretor de um jogo e estrear em um dos jogos mais hypados da história talvez tenha pesado um pouco. Faltou experiência e mão firme para trabalhar todos os aspectos do game como um só. Talvez também tenha faltado um pouco de tempo para a produção. Se o Cory Barlog fosse o diretor desse jogo, temos certeza que ele seria melhor, mais bem executado, caprichado, tecnicamente melhor.
e facilmente superaria o seu antecessor. É claro que o fato de termos algumas críticas ao jogo não faz de God of War Ragnarok uma decepção. O jogo é uma obra-prima, melhor que 99% dos jogos AAA da indústria de games atual. É uma grande experiência com personagens profundos e reflexões. Uma bela obra narrativa, com excelentes ideias que infelizmente não foram tão bem executadas quanto poderiam ser. Talvez com mais tempo e uma direção melhor, God of War Ragnarok pudesse superar o conceito de obra-prima que nós atribuímos aos jogos. Mas se pedras falassem, elas seriam bocas, como diz o single. Então o que nos resta é aproveitar cada momento desse jogo maravilhoso e que vai ficar cada vez melhor nas nossas memórias conforme o tempo avança. E a partir de agora vocês podem esperar muito conteúdo sobre God of War Ragnarok, temos muito o que falar. Ele tem muitas dúvidas que não foram respondidas, aspectos narrativos que precisam ser explicados, ou que abrem espaços para novas teorias. Enfim, a franquia God of War ainda está muito longe do seu fim. E você, deixe sua opinião do jogo aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe like e se inscreve no canal aqui pra dar uma forcinha, que esse vídeo deu bastante trabalho. Enfim, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.